Estamos ao vivo no Instagram para mais uma live essa sexta-feira sobre discipulado. Se você está assistindo aqui a gravação que ficou disponibilizada, se você está assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vou conversar com o pastor Claudecir. Deixa eu tirar aqui, pastor Claudecir, sobre discipulado. Bom, minha internet está um pouquinho fraca hoje, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos manter aqui a live. Vamos ver se a gente consegue ir até o final aqui, sem a live cair. Tive já alguns imprevistos, alguns acontecimentos, que a internet caiu no meio da live, no meio da transmissão, a gente teve que parar a transmissão. Mas vamos ver se a gente consegue hoje aqui até o final, mesmo com a live com a internet um pouquinho fraca, tá? Vou pedir para você, se possível, compartilha aí com seus contatos. Clica no aviãozinho de papel aí embaixo e manda para os seus contatos. Tá sem som, tá sem som. Tá, vamos ver aqui, pera aí então. Tá sem som, vamos ver se a gente arruma o som. E aí, melhorou o som? Aliás, apareceu o som. Tá com som agora? Bem-vinda, boa noite, graça e paz, irmã Solange, minha mãe. Tá ainda? Já tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Já tá dando para ouvir? Fala comigo aqui. De 1 a 10, como é que tá o som? Amém. Mas Solange, fala pra mim como é que tá o som aí de 1 a 10. Tá dando pra ouvir? Tá baixo? Pra eu arrumar aqui. Tá. Aumenta aumenta o volume do celular. Ó, aumenta o volume do celular. Deixa eu conectar o fone de ouvido aqui. Vamos ver se... Tá bom. Reinicia lá. Reinicia lá. Mas Solange, tá bom o som aí? Conectei o fone de ouvido agora. O som tá dando pra ouvir bem. Estamos aqui no Instagram. Estamos no Instagram. Pastor Claudeci, seja bem-vindo. Deixa eu já te conectar aqui. Sobre discipulado. Graça e paz, pastor. Graça e paz, tudo bem? Tuzicai. Hã? É isso Ohayô. mesmo? Hã? Ohayô, gozaimasu. Ohayô gozaimasu. Gozaimasu. É. Tuzicai é pastor em japonês? Hã? Tuzicai Judikai? ou não? Tuzicai. Judikai. Não? Não, pastor, não. Não. Não conheço essa palavra. Ah, então Mas, o Google me trollou, então. mas ela,
Mas pode ser que seja uma palavra pastor mais antiga, que a gente não conhece. Pode ser. Ah, eu acho que é mesmo. Eu já ouvi também. Talvez seja. É. É que eu já acho que os japoneses não falam muito, né? Essa palavra. Eles falam mais pastor. Ah, tá. Pastor. Pastor do inglês, né? É. Eles usam muito agora, né? De uns 20 anos, 10 anos para cá, eles introduziram muito o inglês no japonês e tem muita palavra que a gente já esqueceu. Ah, tá. Isso que você falou é pastor que vem de ovelha. Ah, Tá? Suzikai. Tá. É. Aprendi essa palavra. Deve ser cuidador de ovelhas. Tá? Entendi. É. Ah, é. Bom dia, Osayo Gozaimasu. 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 Ohayou. Ohayo Ohayou gozaimasu. Gozaimasu. Gozai- Gozaimasu. 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 Vou escrever que eu vou treinar. Ohayou. Para não esquecer. Mas agora para você é konbanwa. Boa noite. Konbanwa. Boa noite. Boa noite. Ou Konbanwa. o Shu no Rei wa. Paz do Senhor. Shu. Shu no Reiwa. Shu é Senhor. Senhor do céu. Shu. 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 É Shu ou Chu? Shu. S-H. Shu. Shu. Kami. Deus. Hum. Yesu. Jesus. Yesu. Isso. Yesu Cristo. Yesu Cristo. Jesus Cristo. Kami. Deus. Mas Kami pode ser cabelo também. Kami pode ser papel também. Mas Uau. é Kami, Deus. Yesu Cristo. E Serei Sama. Serei Sama. Espírito Santo. Serei Sama. Serei. O alfabeto não, as palavras do japonês, eles usam uma palavra para muitas coisas diferentes? Uma palavra para muitas coisas. Depende da frase, depende do que está falando. Mas Depende do contexto. depende do contexto. Agora, o que diferencia é o kanji, é o modo que se escreve. Se eu falar para você assim, Kami, você não vai saber se estou falando a respeito de Deus, de papel, de cabelo. Mas se eu escrever Deus, Kami, aí o kanji é diferente. A letra é diferente. A pronúncia é a mesma, mas as palavras se escrevem diferente. A escrita, o desenho é diferente, porque o kanji é um desenho. Entendeu? Desenho. Por exemplo. É como no Brasil, manga. É. Manga pode ser manga de camisa, pode ser uma fruta. Sim, exatamente. Né? Pode ser uma fruta. É o mesmo nome, né? Então, daí se você mostrar uma manga e mostrar uma manga de camisa, você sente a diferença. Assim é o kanji. Né? O kanji que escreve Deus é um, kanji que escreve cabelo é outro. Entendi. Entendeu? Então é isso aí. Osayo gozaimasu. Ohayou. Amém. Pastor Caldeci, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Por ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo. Amém. Falando sobre discipulado. Vamos aprender. E é um assunto que tem me falado muito ao coração esses dias. E eu quero compartilhar isso com outras pessoas, principalmente para, quem sabe, despertar pessoas que
se coloquem e se motivem a se tornar discipuladores, porque, como a gente já falou em outras lives, muitas pessoas aceitam a Cristo como Salvador, mas elas não permanecem, às vezes não permanecem no Evangelho porque não tem a figura e o papel de alguém para acompanhar essas pessoas. Sim, um pai. Como um recém-nascido que nasce e fica sem pais, sem mãe, sem pai, não tem cuidado, fatalmente ele morre na fé. Então, que o Senhor use essas lives, não apenas aqui ao vivo, mas a gravação. Muito importante. Também os vídeos que a gente vai cortar depois, fazer a edição, para despertar pessoas que já estão no Evangelho há um tempo, para que elas se prontifiquem, se disponibilizem para cuidar de pessoas. Verdade. De pessoas. Muito importante. Pastor, a pergunta da nossa live é como se tornar um discipulador. É uma boa pergunta e deve ser, como eu sempre falo, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi deixada por Deus para ser meditada. Para ser meditada. Tem muita gente preocupada em interpretação disso, interpretação daquilo. Pode também, mas ela foi deixada para ser meditada. Né? Aliás, o Salmo fala que aquele que medita na lei do Senhor, ele é bem-aventurado. Né? Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então, que essa live também, e principalmente esse tema, como se tornar um discipulador, né? As pessoas devem meditar nisso, né? Deixar isso entrar no seu coração. E entrar no coração é entrar nos ossos, no nervo, né? Na carne, no sangue, entrar na alma, né? Porque o espírito está pronto. O espírito está pronto, né? Então, como se tornar um discipulador? Eu vejo assim, como a gente falou na sexta passada, o papel do discipulado, ele é um papel como de uma paternidade espiritual. Né? Exatamente. Não é à toa que Paulo chamava Timóteo de meu filho. Né? Quando Paulo se dirigia a Timóteo, ele dizia, meu filho, Timóteo. Eu te gerei. Anda naquilo. Exatamente. Então, olhando para esse processo, né? Olhando para essa analogia da paternidade, eu vejo que existem duas formas de nós nos tornarmos discipuladores de alguém. Ou gerando alguém em Cristo. Né? Então, quando você leva alguém a Cristo, eu costumo dizer em algumas mensagens que eu prego, que o pastor da igreja, né, quando ele faz o apelo, que a pessoa vai lá na frente, ele funciona como obstetrícia, né? O médico que faz o parto. Mas não é o médico que faz o parto que cuida da criança. Quem vai cuidar da criança é quem levou aquela pessoa até a igreja. Levou aquela pessoa até aquele encontro. Então, o pastor, no momento que faz o apelo ali, a gente está mais acostumado, a gente está mais habituado com essa questão de ganhar pessoas para Jesus quando elas vão à igreja. Então, elas vão à igreja, elas ouvem a palavra, e aí, no momento do convite, elas vão e tomam a decisão. A gente está mais habituado com isso, pelo menos aqui. Não sei aí no Japão. Eu fico no Japão um pouco mais difícil. É igual. Mas
O pastor que faz o apelo no momento, ou o pastor que prega a mensagem, ele não é o pai da criança. Não é o, ele não vai fazer o papel de discipular. Vai cuidar. Exatamente. Quem vai discipular esse novo convertido é quem levou essa pessoa à igreja. É quem fez o convite, é o contato dessa pessoa, né, que trouxe ela para ouvir o evangelho. Só que a maioria dos cristãos fazem o quê? Eles, quando conseguem levar alguém à igreja, fazem um convite, olha, vai ter uma festividade lá na minha igreja, vai ter um evento lá na minha igreja, vamos lá para você ouvir uma palavra. Então, quando ela consegue levar alguém à igreja, e essa pessoa aceita Jesus, né, a maioria, para não colocar aqui 90% dessas pessoas, elas acham que já fizeram o trabalho dela. E pronto. Nossa, já levei essa pessoa para a igreja, ela já aceitou Jesus, agora é com a igreja, agora é com o pastor. Agora cuida. Agora vou encaminhar ela ali para um cursinho de batismo, e agora é o papel dela. E não. Na verdade, o discipulado começa a partir do momento que a pessoa aceita Cristo, e agora essa pessoa vai precisar ser cuidada diretamente, vai ter que ser visitada, vai ter que ter um acompanhamento. Então, acredito eu que o primeiro passo, a primeira forma de se tornar um discipulador é você ganhando alguém para Cristo, levando essa pessoa a Cristo e de fato assumindo essa paternidade espiritual. É muito importante que medite nisso, que venhamos aprender isso, né? Exatamente isso que o pastor está falando. Ver como o filho mesmo precisa de cuidado, como nós já falamos no live passado, precisa de um cuidado, né? Eu preciso cuidar dessa pessoa, até que ele comece a caminhar sozinho, né? Até que você possa até entregar para o pastor depois. Eu fiz aí numa igreja aí no Brasil, em 2016, um seminário. Tá me ouvindo, pastor? Estou ouvindo. Uma rodadinha aqui. Eu ministrei 6 horas. 3 horas, paramos um período, depois mais 3 horas. É um seminário sobre ovelha, né? Ele chama ovelha, seminário ovelha. E falei só sobre ovelha, né? E ele é lindo. E fala todo esse processo, né? Da ovelha, quando ela gera uma ovelhinha, né? E ela tem um período que ela fica com a ovelha, ela cuida da ovelha, né? Da filhinha dela. Até que o pastor depois começa a assumir o papel dele. Mas principalmente esse início aí é muito importante que alguém assuma o papel de pai, né? Paternidade é muito importante nesse momento, né? Eu vou até falar um negócio aqui, pastor. Além daquilo que nós já conhecemos, né? Que é você, primeiro, para você ser um discipulador, né? Vamos dizer, no caso do pai, você tem que estar preparado para isso, porque tem muitos pais por aí que não cuidam bem dos seus filhos, né? Você precisa ser um pai preparado para ser pai. Entendeu? E tem algumas coisas que nós conhecemos, que o pastor vai falar aí também, na preparação do discipulador, né? Como oração, conhecimento, né? E assumir esse papel. Mas veio algo na minha mente agora, pastor. Ter até um dinheirinho guardado, separado para isso, né? Porque às vezes o seu filho na fé lá vem até você, encontra com você, vamos tomar um café, né? Vai ter um trabalho na igreja, você precisa ser pago, alguma coisa. Vamos lá. Eu
já deixei pago para você. Né? Não é assim o pai? O pai não tem um dinheirinho guardado. Sim, Para sim. domingo, ele já vai com o dinheiro do pastel, o dinheiro do refrigerante, o dinheiro do sorvete. Né? Já ter realmente um dinheirinho guardado. Imagine, você ganha alguém para Jesus e você fala assim, eu não tenho gasolina hoje para te levar, né? Apaga a cantina para mim. Uhum. E no início, até um dinheirinho é bom ter guardado. É verdade. É É verdade. verdade. Mas eu quero aprender. Imagina, a gente está aprendendo um com o outro aqui, e compartilhando Amém. nossos aprendizados. Assim como um pai gera, Hum. às vezes um pai pode adotar também, né? Sim, pode. Às vezes, porque assim, não necessariamente para se tornar um discipulador você precisa levar alguém a Cristo para se tornar o discipulador dessa pessoa. Você pode adotar alguém. Total. Alguém leva, não soube cuidar, você cuida. Sim, Né? exatamente. E aí eu me lembro muito quando fala assim em adotar, né? Adotar um discípulo É. para cuidar desse discípulo. Eu me lembro de muitas pessoas na Bíblia. Por exemplo, Noemi e Ruth. É. Noemi foi para Moabe com a família. É. Chegando lá em Moabe, passou um tempo, morre o esposo, morre os 2 filhos, e essa mulher, ela está sozinha agora, ela resolve voltar para sua terra natal, resolve voltar para Belém, mas Ruth agarra essa mulher e fala assim, eu não vou te deixar. É. Não vou te deixar. Então, quando você... E aí tem um detalhe nesse texto, pastor, que é o seguinte, nessa história, É. e o fato dessa mãe, ela perder, porque assim, a mulher, ela cuida, né? É. Uma das características da mulher é cuidar, é o cuidado. Né? Então ela não cuidava, ela não tinha mais o marido para cuidar, ela não tinha mais os filhos para cuidar, e essa mulher se torna uma mulher amarga. Tanto que quando ela volta, a amargura está tão estampada nela que as pessoas começam a chamá-la de Mara, de amarga. Por quê? Porque ela não tinha mais quem cuidar. Mas aí quando aquele relacionamento entre Noemi e Ruth, entre sogra e nora, vai se vai ganhando intimidade ao ponto de Noemi ficar em casa, Ruth sair para colher espiga, e quando Ruth volta e ela fala, e aí, como é que foi? Para onde você foi? Diz aí como é que foi o seu dia. E aí Ruth começa a contar, não, eu fui para um campo de um tal de Boaz, e lá o pessoal me acolheu muito bem, ele também muito simpático. Naquele momento, Noemi volta de novo a ter aquela alegria do cuidado. E fala para ela assim, olha, é o seguinte, eu vou te dar o direcionamento, eu vou falar exatamente o que você tem que fazer, porque Boaz é um dos resgatadores da nossa família. Então ali começa o processo de discipulado, de orientação, né? Ou seja, houve uma adoção de Noemi de Ruth por parte de Noemi. Então eu queria dizer para quem está assistindo a gente aqui, né, essa live, essa gravação, minha pergunta para você é: quem é o teu discípulo?
quem é o teu discípulo? Será que não está na hora da gente parar de viver um evangelho apenas, um evangelho de pedinte, né? Aquele evangelho onde a gente apenas pede, a gente vai para a igreja para pedir. A gente vai para o culto para pedir. A gente quer um milagre, a gente quer bênção, a gente quer cura, a gente quer prosperidade. Será que não está na hora da gente mudar esse nosso comportamento no evangelho e se colocar para cuidar de alguém? E se colocar para discipular alguém? Será que não está na hora? Verdade. Porque enquanto a gente não se colocar como discipulador, e nem que a gente adote alguém, a gente não vai experimentar essa alegria que é ter um filho espiritual e poder cuidar, e poder ver o crescimento espiritual dessa pessoa, desse filho na fé. É verdade. Eu creio que aí, pastor, seguindo essa linha de ensino do pastor, eu vejo que talvez seja o motivo que muita gente para de ir à igreja, entendeu? E até se distancia de Jesus, pelo fato de vai só para buscar, né? Ele foi ensinado só a receber e ele vai só para buscar. Ele vai. Tem hora que ele já não precisa ou não se satisfaz mais. Aí ele para, não tem o que fazer, eu vou na igreja fazer o quê? Entendeu? E ele vai na igreja amargo, né? Ele chega ali triste, o louvor não está bem, a pregação não está bem, os irmãos, ninguém está bem, e volta mais triste ainda, às vezes, para casa. Né? Porque está faltando para ele um discípulo, né? Jesus disse, olha, eu me sacrifico por vocês, né? Jesus não falou assim, né? Sim. Eu me dedico por vocês. Eu me sacrifico por vocês. Né? Então, eu creio que um discípulo na nossa vida, alguém para a gente cuidar, vai nos incentivar a ir à igreja, a orar mais, estudar mais, ter mais conhecimento. Renova essa alegria na nossa vida. Né? Verdade. Isso é importante para o reino, para a vida do discípulo e para a vida do discipulador. Entendeu? Com certeza. E tem outro detalhe, né pastor? Aqui no Brasil, principalmente no meio pentecostal, existem duas coisas que os cristãos buscam muito. Uma é a presença do Espírito Santo. É o poder, né? O poder, a graça, a unção, e aí tem vários nomes, né? A glória. Glória, fogo. Então, tem crente que ele vai na igreja. Se não tiver aquela manifestação espiritual, se ele não sentir um arrepio no culto, para ele o culto não foi bom, né? O céu estava fechado, o pregador estava frio. E tem uma outra ala que gosta muito do conhecimento. Conhecimento, aprender a palavra, se aprofundar, buscar o estudo teológico. Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: ok, primeiro, você quer unção, poder, graça, você quer sentir a presença do Espírito Santo, para quê? Para quê? Para quê? Só para ter uma emoção ali, para falar em língua estranha, chorar, e depois ouvir uma profecia, depois ali termina ali aquela manifestação espiritual termina e pronto. Só na outra semana agora. Não gera fruto, né? Não gera fruto. E do outro lado, aqueles que buscam o conhecimento. Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero me aprofundar, eu quero saber a Bíblia. A pergunta é, para quê? Conhecimento. Se não tiver fruto, se não gerar fruto. Exatamente.
A gente se torna um mar morto, né? Só recebe. Só recebe. Só recebe e morre ali. Entendeu? Para Né? ali. Né? E não Então, há vida, né? não há vida. Entendeu? Agora, o Rio Jordão não. O Rio Jordão, O tempo todo. ele recebe e deságua. Recebe e passa. Recebe e passa. Ele está sempre vivo. Né? É muito Sim. gostoso. É muito gostoso. Você levar alguém para Jesus, entendeu? E discipular ele é a coisa mais maravilhosa que tem. Entendeu? E depois você vê ele seguindo, entendeu? E ontem eu abri, acho que meu Face, eu tenho no YouTube, eu vi o pastor dando uma rápida palavra. Foi no grupo. Eu tenho um grupo de pastores de São Paulo, quer dizer, Uhum. do mundo todo, mas estão mais concentrados ali. E É. o pastor postou uma parte de uma mensagem, de um ensinamento, e o pastor está falando assim, e faz essa pergunta, né? Quem é o seu discípulo? E faz essa pergunta, entendeu? E, ele responde depois, você está, tipo assim, a palavra que ele usou, você está estragado se você não tem discípulo. Né? Nós estamos falando sobre discípulo, e ontem o grupo tem esse vídeo lá. Então, Uhum. o Senhor nos chamou, né? E para nós irmos fazer discípulo. E para fazer discípulo, você precisa se tornar um discipulador, né? Que é o tema dessa live hoje. E queremos sair daqui sabendo como se tornar um discipulador. Né? A questão é, podemos gerar Gerar alguém, ou adotar alguém. botar alguém. Né? Eu acho que é aquela que aquela passagem que diz, né, daquele que vai regar, né? Exatamente. Porque Deus é o que dá o crescimento, Assim mesmo. entendeu? Paulo falou, eu plantei, Apolo regou. E Deus deu o crescimento, né? Uhum. Mas alguém tem que evangelizar, tem que ganhar aquela pessoa, né? E tem de procurar discipular aquela pessoa. Mas se o discipulador vê que aquela pessoa não está sendo discipulada, ele vai adotar então aquela pessoa para não deixar morrer, né? Para não deixar se desviar, né? Para não deixar o pássaro roubar a semente que foi plantada no A gente tem aqui o apóstolo Paulo sabia muito bem a importância de discipular alguém, porque ele foi discípulo de alguém. Alguém abraçou ele sim, e falou assim, peraí que eu vou ensinar. andar com você. É, Eu vou andar junto com você. é. Atos 9:26 fala assim, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. 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 Se não é Mas tem discípulo, não é discípulo, não. você foge dele. Entendeu? É, então, Barnabé, tomando-o consigo, olha isso aqui, tomando-o consigo, eu vou adotar você, Saulo, vem cá. Vou adotar você, vou andar com você. O trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo.
Ou seja, Paulo ele sabia muito bem o valor do discipulado. Porque no início, quando ninguém acreditava que ele era discípulo, alguém adotou ele e falou assim, eu vou caminhar junto com você. E o discipulado é você enxergar uma pessoa, né? E ela é uma pessoa, mas você valorizar ela, né? Essa uma pessoa, né? Porque eu creio que a ideia, né? Não digo que é errada, mas é uma ideia que foi colocada na cabeça da gente de multidões, né? Eu quero estar Ah, então, quero pregar para a multidão, eu quero levar uma multidão, mas ser um discipulador ele é importante e para entender isso, para conseguir ser um discipulador, ele tem que saber valorizar uma pessoa, né? Ah, a pessoa está lá na outra cidade, eu vou lá, né? Igual eu estou fazendo, eu e minha esposa estamos fazendo um discipulado para uma mãe e para uma filha e na semana passada nós quase que amanhecemos, né? Porque dependendo da necessidade, né? Aqui você vê sim. que Barnabé conversa com Paulo aqui, né? Procura saber como que Jesus apareceu para você em Damasco, como, entendeu? E, né? E ontem também nós fizemos, né? De sexta para sábado, ontem também é um período, né? Porque está tendo necessidade, a pessoa está buscando, quer saber, o discipulador tem que ter essa estrutura, né? Uhum. E dizer, não, eu vou com você, não, eu amanheço, né? Eu passo a noite aqui com você. Mas se você tem necessidade, você quer aprender, se você está buscando, eu estou aqui, né? Sim. Eu tenho para te dar, né? Verdade, né? Essa semana eu fui também lá na família que eu estou discipulando e, e eles falaram, tive lá na segunda-feira, a gente faz um encontro da segunda lá, vou na casa deles toda segunda. E aquilo que o senhor comentou também é importante, porque a primeira vez que eu fui, era assim, era um momento para a gente conhecer, eu não conhecia eles. Assim. Então, eu fui, sentei, ouvi, orei com eles. Na segunda semana que eu fui, eu levei uns salgadinhos, Oh, levei um. Aí eles até tomaram um susto assim. Aí eu falei, não, fique em paz, isso aqui é pra gente ter um momento de comunhão, né, de confraternização. E aí conversamos, a gente comeu, falamos, eles falaram, eu falei. E, e tem sido assim já há um mês. Então toda segunda eu vou, levo alguma coisa. Aí quando foi essa segunda, essa semana, eu falei para eles assim, ó, vocês me chamaram aqui a primeira vez, se está algum problema. E eu falei, já dá para ver claramente que vocês estão muito melhores, a situação que vocês estavam vivendo já está muito melhor desde o primeiro dia que eu vim aqui. Mas, eu falei para eles, mas eu adotei vocês como meus filhos espirituais. Então, eu vou parar de vir aqui quando vocês falarem, ou das duas, uma. Ou quando vocês falarem para mim assim, pastor, muito obrigado, não precisa vir mais, a gente já resolvemos aquelas questões, é, eu não precisa mais vir. Eu falei, ou quando eu ver que vocês já estão dando frutos. Quando vocês se tornaram discipuladores de alguém. é. Quando vocês começarem a fazer com outra família isso que eu estou fazendo com vocês. E aí eles falaram assim, pastor, então a gente não vai parar nunca isso aqui. E a gente não quer que você pare de vir. Que bom, que bom. E, Filho e assim, amados. durante a semana, a
gente conversa pelo WhatsApp, manda mensagem. Quando eu vejo alguma coisa que eu falo, nossa, isso aqui serve para o casal, aí eu mando para os dois, né? Mando para eles, ó, assiste aí vocês dois, isso aqui vai ser bom. Crescimento espiritual de vocês. Então, é isso, é adotar isso que o senhor falou a respeito do... Né, muita gente se preocupa com multidão. Deus fez uma promessa para Abraão. Falou para ele assim, eu vou fazer de você uma grande nação. Só que, quantos filhos ele teve com Sara? Um só. Um. Um. Cuidou bem dele. Às vezes a pessoa fica de olho na multidão, mas não cuida do Isaac, né? Não cuida. Não cuida. Ele quer só sacrificar o bichinho. Em vez de cuidar, ele sacrifica. Ele mata. Entendeu? Verdade. É. Então, cuida do Isaac que a multidão vem, né? Multidão. Mesmo que você não veja, mas ela virá. Sim. Entendeu? Eu fico imaginando o discipulador do Billy Graham. Deve ter cuidado, orado, discipulado, Do lado. se tornou pregador, ganhador de milhões de almas. Ministério do Billy Graham. E esse negócio de se tornar um discipulador, ele é para todos, né, pastor? Né? Boa, pastor. Muito bom. Bem lembrado. Né? Tem algumas coisas na palavra, né? Até mesmo o papel de um pastor não é para todos, né? É para todos. Nem todos têm um chamado específico de pastor, né? Uhum. Pode ser um evangelista, né? Um profeta, ou ter um chamado específico para, né? Para dentro da igreja, fora da igreja. Agora, para ser um discipulador, né? Foi para todos. Jesus disse, e de fazer discípulos de todas as nações, e vocês batizam. E olha só, ensina o quê? O que vocês ensinam? Aguardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Não fica ensinando qualquer coisa, não, né? Então, para tornar um discipulador a modo de Jesus, a modo de Deus, um discipulador de verdade, um discipulador que venha fazer um discípulo que fará outros discípulos, você tem que ensinar o que Jesus falou para você ensinar. Né? Todas as nações batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendeu? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Então, a melhor coisa que tem é você falar para o seu discípulo de Jesus. Senão você mata ele. Verdade. Você ficou bravo com alguma coisa na igreja, chega para o discípulo e diz, hoje eu não estou bem, não. Entendeu? Né? Hoje eu estou mal. Entendeu? Hoje eu... Tá. Então, aí você vai desnutrir o seu filho. Né? E você vai deixar ele para o buraco. Então, quer ser um discipulador? E é para todos. Mas fale aquilo que Jesus falou. E para falar aquilo que Jesus mandou ensinar, você precisa aprender. Né? Você precisa ter um discipulador antes. Né? Você precisa aprender com alguém. Esse alguém, então, vai falar para você, você está pronto, pode ir fazer discípulo. Então, vai e faça discípulo. Né? Mas passe pela mão de um discipulador primeiro. Não saia assim, eu acho, não. Que vai dar errado. Né, pastor? Verdade. Né? E usando a analogia da criança, né, do bebê,
precisa ter cuidado também assim, de dar o alimento certo, né? Sim. É o que o senhor está falando, né? A palavra tem que ser a Ah, palavra. E ainda assim, Paulo, quando ele vai falar para os Hebreus capítulo 5, é. é interessante quando ele vai fazer uma comparação com a maturidade dos hebreus com a maturidade de um novo convertido. Hebreus 5:11. Aqui no 5 ele está falando sobre Melquisedeque, ele vem falando fazendo uma comparação entre Cristo e Melquisedeque, os dois tinham um sacerdócio parecido. É. Aí no 11 ele fala assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, É. ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. É. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Não. Tremendo. Poderoso. Ou seja, o novo convertido, ele está naquela fase de que tudo que você falar para ele acredita. É. Principalmente em relação às coisas de Deus. É. Você fala para ele alguma coisa, ele vai acreditar. É mesmo? Então, precisa ter muito cuidado. Cuidado. Sabe que a criança, ela tem algumas fases, né? Período, né? De 1 a 4 anos, de 4 a 8 anos, de 8 a 12 anos. Ela tem uma mudança aí. E dizem os especialistas, eu não conheço muito, não me aprofundei muito, mas já ouvi aqui, o caráter da pessoa, né, 80% do caráter da pessoa, ele é formado até os 16 anos, mais ou menos, né? Até os 8 anos é muito importante você ensinar toda a verdade para a criança, né? Então, o que ela aprende aí dos primeiros dias de vida até os 8, 12 anos, é praticamente o que ela vai ser durante a vida dela. Então, 60% ela aprende até os 12 anos. Até os 16 anos, 18 anos, ela aprende aí mais uns 20%, completando aí os 80%. E depois dos 20% que resta, ela vai aprender ao longo da vida dela e se aprender, entendeu? Uhum. Então, o caráter, na verdade, de uma criança, ele é formado pelos pais, né? E colocado pelos pais aí na vida daquela criança nos seus primeiros anos de vida, né? Então, se a criança ele vê os pais mentindo muito, brigando muito, sabe, não dando valor a muitas coisas, a criança vai aprender e ela vai ser aquilo lá. Pode haver alguma mudança depois, mas é difícil, entendeu? Aí, assim também, né, pastor? É um novo convertido. Falando isso porque o pastor falou aí uma verdade. Ela acredita em tudo que você fala, principalmente com respeito às coisas de Deus. Então você precisa falar a verdade, né, a verdade bíblica para ela, para isso você precisa conhecer, falar a verdade para ela poder, você encaminhar ela para ela dar bons frutos depois. Porque se for preciso corrigir depois, já vai ser mais difícil, né? Mais difícil. Então, os primeiros anos aí,
é muito importante ensinar toda a verdade bíblica para ela. E tem uma coisinha, pastor. Eu lembrei dessa passagem que o pastor falou aí. É passo a passo, né? É primeiro um leitinho. Eu tenho uma netinha agora que está com 5 meses, né? Eu tenho a neta com 7 anos, o netinho com 5 para 6 anos, e tem a netinha agora do meu segundo filho, que está com 5 meses. Então você vê que a mãe está dando leitinho, né? Agora que está começando a dar uma coisinha, uma frutinha amassadinha. E assim, Uhum. porque senão mata, imagine. Está comendo feijoada, os adultos comendo feijoada, a criança de 3 meses enfia feijoada nela. Entendeu? Para matar a criança. Mata. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o discipulador, ele conhece bastante. Eu sou assim, um pouco, sabe? Eu tenho que me controlar um pouco, porque senão eu quero ensinar de Gênesis a Apocalipse num dia só para a pessoa, né? Tudo. Né? Então, isso não pode também, né? Você tem que ir ensinando devagar, né? Ouvindo a pessoa, saber qual é o interesse, qual é o entendimento, as perguntas que elas estão fazendo, a necessidade dela, porque às vezes a necessidade dela não é só aprender a palavra, ela está precisando de uma orientação aqui, orientação ali, de uma oração, né? De um, de um, de descansar um pouquinho a cabeça, se leva ela para um lugar diferente, né? Mas no intuito de encaminhar ela para o reino, para as coisas de Deus, né? Mas tudo no seu tempo certo, né? Vai ensinando passo a passo, como realmente uma criança, não tem como errar, né? Pega na mãozinha assim e começa a andar com ela assim até ela sair correndo, né? Porque senão Verdade. a gente machuca, senão a gente mesmo mata, né? Então, fazer discípulo é ótimo, é lindo, traz uma alegria, mas primeiro precisa se tornar um discipulador. Acho que o maior exemplo é Jesus, né? Tremendo. O maior exemplo de um discipulador foi Cristo. Deus, eu A amo. maneira como ele caminhou com os discípulos, a maneira como ele ensinou na prática, andando com eles, mostrando, falou assim, ó, para eles, para a multidão lá, para os fariseus, eu falo através de parábolas para que eles ouçam e não entendam, mas com vocês eu vou abrir o jogo. É, nossa, é maravilhoso olhar para os ensinamentos, a vida, a maneira, o modo que Jesus fez. A gente vai aprender da maneira certa, correta, entendeu? Deus, esse dia eu estava vendo os seus ensinamentos aí, né, sobre os ensinamentos de Jesus, né? Então, você estava fazendo, né, uns estudos, Uhum. e eu fico maravilhado, porque eu também gosto muito de estudar, né, sobre Jesus, sobre os ensinamentos dele, meditar no que ele falou, o jeito, o modo, descobrir assim, né, como que ele fazia aquilo, para realmente ser um discipulador de verdade. Mas é maravilhoso. Só para a gente encerrar, Né? vai bater uma hora aqui que a gente está conversando, passa rápido. Passa rápido. Essa família, eles estão mudando de apartamento. Hum. E, olha só a possibilidade. Estão mudando de apartamento e falaram para mim assim, pastor, está dando tudo certo. A gente já conseguiu a chave, a gente vai fazer uma pequena pintura, não vão precisar da luva. Só que a gente queria saber se é da vontade de Deus a gente mudar. Hum. Eles estão mudando de um bairro para o outro, sabe? É. Trocando de bairro. A gente está com medo de ir, não for de Deus. E aí eu
falaram comigo ontem. E eu falei assim, ó, vamos orar. Vamos orar. E aí, quando foi hoje pela manhã, eu fiz meu devocional. Mandei uma mensagem assim, falei, olha, falei assim, eu costumo ter o seguinte pensamento. Eu prefiro tomar atitude e, às vezes, até me arrepender de algo que eu fiz, que não deu certo, mas eu dizer assim, olha, eu tentei e não deu certo, mas eu aprendi. Do que eu ficar com a dúvida de que será que era para eu ter feito? Desculpa, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu, a bateria está carregada, saiu fora do ar aqui. Nós voltamos. Eu gosto de concluir essa live, esse ensinamento, encerrar. Está disponível aqui no Instagram para você que vai assistir depois. Vê agora. Agora sim. Ah, tá. Agora sim. Então, eu falei para eles assim, ó, eu prefiro, falei, falei assim, isso aí sou eu. Eu prefiro tomar uma atitude, eu prefiro agir e depois lá na frente, se der errado, eu falar assim, olha, eu tentei, eu tomei uma atitude, mas não deu certo, do que eu ficar parado e pensando, será que se eu tivesse ido, tinha dado certo? Será que se eu tivesse tomado essa atitude e levar isso, essa dúvida, para o túmulo? Falei, então eu prefiro às vezes me arrepender de algo que eu fiz e deu errado, mas eu fiz tentando acertar, do que ficar parado, não tomar nenhuma atitude e ficar com o peso da dúvida. Eu falei para eles assim, então, se eu estivesse no lugar de vocês, como as coisas estão convergindo, estão dando certo para vocês mudarem para lá, eu falei, eu ia. Eu ia. E se não der certo, você volta. E aí eles falaram, nossa, pastor, obrigado. A gente nem dormiu à noite preocupado com isso. E eu falei, não, vamos para lá e quando vocês forem pintar, me chama para mim fazer uma sujeira de tinta lá com vocês. É isso mesmo. O discipulador precisa ter isso também. Você sabe que às vezes a pessoa pede oração, porque elas pedem muito, né?
pede para nós oração, para o discipulador, para o pastor, pede oração, e elas não estão precisando de oração, mas estão precisando de orientação. Né? É verdade. É verdade. Ou, em alguns casos, você dá, como o pastor fez aí, dá uma solução e eu estou junto. Se der errado, né, eu estou junto, eu continuo Sim, junto. exatamente. Né? Porque se é um texto bíblico, daí você já vai falar a verdade e vai dar certo. Mas se é um outro tipo de orientação, né, você tem que estar pronto também. Né? Sim. E eu estou junto. Né? Eu estou junto. Se der certo ou se der errado, eu tô junto. Junto. Né? Olha, pastor, com certeza aquela pessoa vai se animar, né, e querer também ser um discipulador. Né? Né? E vai gerar frutos. Né? Isso é muito importante. Só foi bom para mim, nem encaminhou minha vida, resolveu, me trouxe alegria. Eu vou fazer isso com outros também. Com certeza. Então, o problema, pastor, das pessoas na igreja, elas não estarem gerando vidas, gerando fruto, é que elas estão no caminho errado. Elas estão só buscando. Né? Hoje foi uma benção o culto. Eu recebi muito de Deus. Mas o pastor falou, e daí? E daí? Você vai chegar em casa e guardar na mala? Aqui no Japão, tem muito as casas vão ficando muito velhas. Daí tem as empresas que destroem essas casas, né? Desmancham essas casas para fazer uma casa nova. E eu até já trabalhei um pouco, uns bicos, né, nesses lugares. E eles encontram mala de dinheiro. Entendeu? Nossa. Os velhinhos vão guardando, 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 guardando. Né? E no Brasil eu já vi histórias assim também, né? Que vai lá, o dinheiro nem vale mais nada, mas está lá guardando. É verdade. É verdade. Não passeou, não viajou, não comprou presente para os netos, não. Então guardou só ali. Entendeu? E o que fazer com isso? Não, nós não podemos ser um reservatório. Precisamos ser uma fonte. É um Rio Jordão. E tem mais. Quando você dá ao homem, você recebe de Deus e você se torna um manancial. Você dá do Espírito, dá conselho, ministra unção, aquilo que você aprendeu, né? Paulo disse aos Coríntios, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Aí você recebe mais. Se você recebe mais, daí Deus disse, encontrei um discipulador, e você dá mais e recebe mais. Riquezas materiais, alegria nessa terra e uma vida maravilhosa no além. Vinde bendito do meu Pai. Né? É maravilhoso. É verdade. É verdade. Pastor Claudeci, o que você acha da sexta que vem a gente falar sobre o maior discipulador de todos? Oh, meu Deus do céu. Empolgado aqui, eu já queria ficar umas 4, 5 horas aqui falando. Vamos deixar um pouquinho para a semana que vem. Vamos. Eu vou dar uma meditada e vou tentar extrair alguns pontos de como Jesus ele se relacionava com os seus discípulos, para a gente compartilhar aqui. Maravilha. Algumas formas, alguns métodos, né, da maneira que Jesus, ele, durante 3 anos, né, caminhou com eles, 3 anos, andando, ensinando. Então, esses 3 anos aí, eu acho que equivale aí pelo menos uns 30 anos. Porque era intenso, né? Né? Com certeza. Caminhando mesmo. Né? Verdade. Dá tempo aí, um minutinho de falar um negócio? Dá sim.
Opa! Então, dependendo de região, de país, pastor, algumas coisas são diferentes. E eu volto a lembrar da Coreia. Eu fui para a Coreia para ser discipulado, né? Legal. Então, o discipulado foi intenso, andando nas ruas, sentando no meio-fio, conversando com o discipulador, comendo, sendo ministrado. E também participando dos cultos da maior igreja do mundo, onde eles adotaram esse método, né, de um a um, né? Mas eu também já fui para a Coreia, o pastor Felipe Kim, aí de São Paulo, tem uma igreja maravilhosa aí, Felipe Kim, aí em São Paulo, e ele foi comigo, porque para traduzir também, né, porque ele fala português, ele é coreano, mas está aí no Brasil, fala português. E eu fui fazer o trabalho de casa em casa na Coreia. Não fui na igreja. Eu fui fazer assim mesmo, evangelização e entrar nas casas. Com um missionário coreano lá da Coreia e ele junto, né? E eu tive a oportunidade de orar pelas pessoas, ministrar. Então, lá, eles, como no Japão tem senta no chão, né? E você senta, assim, para aquela roda, entendeu? E é um a um. Mesmo tendo ali meia dúzia de pessoas, você faz um a um, entendeu? Você dá uma palavra assim, canta um, dois louvor, mas depois você fala um por um. Então, começava 8 horas da noite e terminava 2, 3 horas da madrugada. Porque você precisa orar um por um. Ele falou, aqui é um por um. Se tem mais de um, então você vai fazer um a um, mesma coisa. Que você vai ter que amanhecer. Se tiver 30, você vai ter que passar 24 horas com eles. Porque é um a um. E ele vem para o centro assim, da sala, você dá uma palavra e ora por ele. Vem o outro para o centro da sala. Isso pode demorar 5, 10, 15, 20 minutos cada um. Funciona. Né? Que top, que top. Então, daí eu fui para o centro da cidade para ele me mostrar como funciona o discipulado nos calçadões. A igreja tem 1 metro de largura por 1 metro de profundidade, para não caber mais do que um. Atendimento personalizado, 1 a 1. Já tem várias no calçadão, o pastor fica ali, a pessoa chega ali, e ele vai discipular uma pessoa. Todo mundo passando aquele movimento de gente, mas tem uma pessoa sendo evangelizada, e ele fica discipulando ali, como Israel, né, também, a gente vi isso. Os rabinos ficam em um certo lugar, o judeu chega perto dele e pergunta a respeito que eu li da palavra, como que é? E ele começa a ensinar. Uma pessoa. Que legal. Vai. Eu perguntei lá em Israel, né, por que esses? Ele disse, não, eles ficam ali para ensinar as escrituras. E você pode chegar ali e perguntar para eles. Olha que coisa. Que benção. Né? Que ideia maravilhosa. Né? E Jesus, ele se preocupou com isso, né? Entendeu? Ele foi para o céu. E se hoje eu perguntasse para Jesus, 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Ou naquela época, não sei quantos bilhões tinham, mas se eu perguntasse, vamos dizer, 2000 anos atrás, Jesus, quantos bilhões tem na Terra? E o senhor está indo para o céu, e daí? Eu deixei 12 homens. É verdade. Bem discipulado, ele vai resolver. Entendeu? Veja que 12 homens bem discipulados resolveu. Hoje são 7 bilhões no mundo todo e o negócio está pegando fogo. É verdade. Pastor, obrigado. Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço. E sexta que vem a gente fala mais um pouquinho de Jesus. Fala um pouquinho sobre o maior discipulador de todos. Amém.
22 horas no Brasil, 10 horas da manhã no sábado aqui no Japão. Exatamente. Né? Vamos lá. Deus Ozayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Isso. Ó, Graças e paz, pastor. Deus Deus abençoe. abençoe. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até sexta.